Bom, deixa eu ver aqui mais uma coisa. Olha só. Tem mais um arquivo aqui interessante. Tá? Quando essas coisas aconteceram, que os fabricantes disseram que não se responsabilizava pelas consequências da vacina, alguém do governo falou para o Bolsonaro: olha, nós precisamos fazer com que cada pessoa que for tomar vacina assine um termo de responsabilidade dizendo que ela assume as responsabilidades pelas consequências da vacinação. Tá bom, isso ficou cogitado. A Rede Globo, por meio do G1, aqui no meu cursor está o endereço, o portal, para você acessar, foi o G1. Isso é uma publicação de 15 de dezembro de 2020. Diz o seguinte: a ideia de exigir a assinatura de um termo de responsabilidade a quem for vacinado no Brasil surgiu depois que o Ministério da Saúde levou ao Planalto o contrato de compra da vacina da Pfizer. Por quê? Ainda tem mais. Esses trechos aqui em negrito fui eu que fiz assim somente para a gente comentar. Você pode ver tudo nesse endereço aqui. Relator propõe que cada pessoa vacinada contra a Covid assine termo de consentimento. Especialistas criticam a proposta. O que era que isso queria dizer? A equipe do Ministério de Saúde, juntamente com o presidente Bolsonaro, disseram o seguinte: olha só, os caras lá, os fabricantes da vacina, os laboratórios, só vendem para nós a vacina que a gente tem que comprar se a gente assumir a responsabilidade pelas consequências da vacinação. Eles não vão assumir. Então o que nós vamos fazer? A gente vai dividir essa responsabilidade com cada cidadão, tá, que aceitar tomar a vacina. Ora, naquele momento já estava a ideia de que a vacinação era obrigatória. Por quê? Porque na lei proposta pelo Bolsonaro já vinha dizendo que a vacinação era obrigatória. Só que o Bolsonaro e a sua equipe de governo, inocentemente, com certeza, não estou chamando eles de burro, estou chamando eles de inocentes, ou de ingênuos, sei lá. Mas eles acreditavam que a indústria, que os laboratórios farmacêuticos fossem apresentar à população uma vacina boa, eficiente e, acima de tudo, segura. Segura. Ora, a vacina que eles estavam apresentando, que os laboratórios apresentaram, não foi somente para o Brasil, não, foi para todos os governos do mundo. Todos os governos do mundo. A vacina que eles apresentaram era uma vacina que, primeiro, eles não garantiam a segurança, eles não assumiam nenhum problema de efeitos colaterais da vacina. Não era uma vacina segura, eles sabiam. Não era uma vacina boa, não era eficiente. Mas eles queriam vender, e vendiam caro. E todo mundo queria vacina. Por quê? Porque o mundo estava desesperado. Por causa disso, surgiu essa ideia de apresentar um documento à população para que cada cidadão que aceitasse receber a vacina aceitasse também esse termo de compromisso, de que a pessoa assume a responsabilidade, tá, pelos efeitos colaterais da vacina. Não seria somente do governo, seria também particularmente de cada cidadão. Ora, a partir daí já fica claro que essa vacina não podia ser obrigatória. Como é que o governo queria obrigar o cidadão a receber uma vacina que o próprio laboratório não dá garantias? É impossível uma coisa dessas. Aí veio essa ideia do termo de compromisso. Só que essa ideia aí rapidinho desvaneceu e não foi em frente, graças a Deus. Tá? Não foi em frente. Esse termo de compromisso não foi em frente. Mas todo mundo queria vacina. Bom, por causa disso e do vai e vem, houve um atraso no registro, no contrato com as empresas para fornecimento dessa vacina. Afinal de contas, alguém teria que se responsabilizar. Claro. Alguém teria que se responsabilizar. E quem era esse alguém? Esse alguém teria que ser o laboratório, a indústria que fabricava a vacina.
Só que nenhum laboratório assumia os riscos pela aplicação da vacina, os seus efeitos colaterais. Então quem era que tinha que assumir? O governo. Claro, o governo. Só que o Bolsonaro não podia tomar para si sozinho essa responsabilidade. Teria que ser do governo, né, do Congresso Nacional e de todas as autoridades. Para isso, precisava-se de uma lei. Uma lei que dissesse, e isso foi exigência dos laboratórios, foi exigência dos fabricantes, que o governo assumisse a responsabilidade. Para que o governo assumisse a responsabilidade, havia necessidade da aprovação de uma lei. A partir daí, o Bolsonaro e todos os congressistas correram, agilizaram a aprovação de uma lei em que o governo assumia a responsabilidade, tá, pelos riscos da vacina. E então, muita gente começou a criticar. Caramba, por que é que o governo não está aplicando a vacina, está atrasado? Eu tenho aqui 2 vídeos. Quero apresentar para vocês, um do pastor Silas Malafaia e um outro desse jornalista aqui, que agora me foge o nome, mas vou falar. Eles vão explicar direitinho por que foi que houve o atraso dessas vacinas. A assinatura do contrato com esses fornecedores atrasou por causa disso. Tá? Mas atrasou pouco. Diga-se de passagem, atrasou pouco por causa desse vai e vem. Eles não assumiram de jeito nenhum as responsabilidades pelas consequências da vacina. Vamos ouvir o Silas Malafaia. Povo abençoado do Brasil, nesse vídeo eu vou provar que o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, inocenta Bolsonaro. Eu gostaria era de ver a cara da turma do PT, PDT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB e PSDB e também de toda a comissão da CPI do Covid. Aprende isso aqui. Quando o Brasil foi candidato para sediar a Copa do Mundo, a FIFA impôs a seguinte regra: só poderia realizar a Copa do Mundo se o Brasil assumisse os riscos por qualquer acidente e incidente. Então, teve que se aprovar no Congresso Nacional uma lei para que o governo brasileiro assumisse esses riscos. A Lei 12.663 de 2012, tá? O artigo 23 diz isso. Se o Brasil teve que fazer uma lei para assumir riscos de uma Copa do Mundo, imagina de vacinas de Covid. Exatamente. Como o governo Bolsonaro poderia comprar vacinas e assumir a responsabilidade, porque os laboratórios, os fabricantes de vacina disseram, só vendemos a vacina se os governos assumirem a responsabilidade de consequências. Como é que o presidente da República, governadores e prefeitos poderiam comprar vacinas se não tem uma lei para isso? O próprio presidente do Senado se gaba, ele é o autor da lei. Está vendo aí, ó, a Lei 14.125 de 2021. Essa lei foi aprovada no Congresso Nacional no dia 10 de março desse ano. Se em uma Copa do Mundo teve que se fazer uma lei para o governo brasileiro assumir responsabilidade por qualquer consequência negativa, imagina uma pandemia dessa gravidade. A lei foi feita e aprovada pelo Congresso Nacional agora, dia 10. Acabou a falácia de que Bolsonaro comprou atrasado vacinas. Vamos deixar de conversa fiada. Bolsonaro roubou? Foi conivente com roubalheira de dinheiro? É essa que é a questão, minha gente. Mais de 70 procedimentos da Polícia Federal para investigar roubalheira de governadores e prefeitos. O governo federal enviou mais de 60 bilhões de verbas exclusivas para prefeitos e governadores. Uma roubalheira desgraçada sem licitação. Poderiam ter sido construídos mais de 400 hospitais com mais de 50 mil leitos de UTIs de ponta e evitado a morte de centenas de milhares de brasileiros. A imprensa é covarde, mentirosa, manipuladora, parcial, esquerdopata. Odeia Bolsonaro porque ele cortou mais de 1 bilhão da mamata da imprensa de verbas por ano. É isso aí. Dá-lhe Bolsonaro. Que Deus abençoe o pastor Silas Malafaia. Ele, o Silas Malafaia, é um dos poucos pastores que tem coragem e ousadia e unção de Deus para falar todas essas coisas. Que Deus continue abençoando o Silas Malafaia
ele dando mais e mais coragem para falar a verdade. Então é isso aí. Vamos ouvir mais um vídeo. O presidente da Pfizer no Brasil deu uma resposta que tira praticamente a responsabilidade do governo por não ter adquirido as vacinas antes. O que ele explicou? As negociações começaram em março de 2020, sofreram uma interrupção, foram retomadas em novembro de 2020 para a aquisição das vacinas. Por que elas não foram compradas em dezembro, como o ex-ministro Luiz Mandetta chegou até a sugerir de uma maneira até leviana? A vacinação poderia ter começado em novembro, em função das negociações. Só que a banda não toca bem assim. Tem uma coisa chamada legalidade. E o ex-presidente da Pfizer, explicou muito bem. Em dezembro, até dezembro, as vacinas da Pfizer não estavam reconhecidas pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é o órgão que regula essa questão de saúde lá na América. E, por extensão, se não estava aceita pelo FDA, muito menos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa no Brasil. E aí, nesse período, até dezembro, depois janeiro e fevereiro, houve uma recomendação, tanto do Tribunal de Contas da União quanto da Advocacia Geral da União, que seria temerário, havia cláusulas propostas pela Pfizer para a aquisição dessa vacina. Isso foi confirmado pelo próprio Carlos Murilo no depoimento dele à CPI. Então isso foi um ponto que favoreceu o governo e abalou muito a narrativa oposicionista. E aí ficou o que aconteceu? Em março, a partir de março, houve um acordo do próprio Senado brasileiro que liberou a regulamentação que permitia a contratação dessas vacinas. Então, de março para cá, de março de 2020 até agora, é que tem que ser cobrada a aquisição da vacina. Por que ela não veio antes? Porque não tinha vacina disponível. Agora tem. Agora vai chegar vacina a dar com pau, como se costuma falar na linguagem popular. Então, essa questão, a questão da responsabilização do governo pela não aquisição da vacina, infelizmente, para a oposição, essa narrativa não vai pegar, não dará responsabilização por ação e omissão, que é o objeto da CPI, contra o presidente Jair Bolsonaro. É isso aí. Jorge Serrão. Muito bem. Então vejam bem, meus amigos. No final de 2020, estava essa briga tremenda, tá? Além do problema de que quem era que assumiu os riscos pela vacina, ainda tinha uma coisa. A vacina teria que ser autorizada pela Anvisa. Todo governo tem o seu órgão fiscalizador de remédios. Tem aquela dos Estados Unidos, tem lá na Europa. Aqui no Brasil é a Anvisa. A lei dizia que o remédio, a vacina, seria autorizada com a prévia autorização da Anvisa. Só que, quando essas vacinas começaram a aparecer, a Anvisa não sabia do que era feita essa vacina. E muitos laboratórios, se não todos, não diziam como essa vacina era feita. Eu lembro muito bem que uma vez eu vi uma reportagem de que o órgão americano estava exigindo planilhas dos laboratórios, exigindo os relatórios, os detalhes sobre a vacina. E os laboratórios não mostravam. Um desses tais laboratórios aí estava exigindo um segredo de 70 anos a respeito dos componentes da vacina. Quer dizer, a gente ia comprar um produto, o governo ia comprar um produto que nem sabia como era feito, do que era feito, quais eram todos os seus componentes, os seus detalhes. De que era feita essa vacina? De água de coco? De mijo de morcego? Do que era feito? Na verdade, ninguém conhecia os detalhes dessa vacina. E era preciso conhecer. Então, além de tudo isso, os próprios laboratórios atrasavam as entregas e os contratos porque não davam as informações necessárias a respeito de suas vacinas. Bom, e o tempo foi passando. Então, no final de 2019, a vacinação começou no mundo, tá? E no início de 2021 começou no Brasil. O primeiro país que começou a vacina foi a Rússia. Isso em dezembro de 2019. Foi Rússia, depois Estados Unidos, depois Grã-Bretanha, né? A Inglaterra, depois outros países. Isso em dezembro de 2019. O Brasil começou a sua vacinação em janeiro de 2021. Mais precisamente, no dia 19 de janeiro de 2021, o Brasil começou a sua vacinação. Tá? Então esse negócio de dizer, o Brasil atrasou, não atrasou assim não, gente. Porque a Rússia fabricava suas próprias vacinas, a Inglaterra também, os Estados Unidos também. Então quem primeiro começou a fabricar vacina foram aqueles que fabricavam vacinas. Tá?
Nós poderíamos estar fabricando? Poderia. Se o Lula não tivesse roubado esse montão de dinheiro e entregou o país quebrado. Se tivesse investido em saúde e educação. Mas antes foi investir dinheiro lá nas ditaduras estrangeiras. Pois muito bem. Só que, como nós falamos antes, havia a necessidade de aprovação de uma lei exigido pelos fabricantes, dizendo que o comprador da vacina assumia todos os riscos das consequências da aplicação dessas vacinas. Acontece que essa lei só foi publicada, só foi aprovada no mês de março de 2021. Só que em janeiro, as vacinas já estavam sendo aplicadas. Por meio de quê? Deve ter sido, não sei explicar, mas deve ter sido algum contrato emergencial no qual talvez essa cláusula aqui, olha só, que nós lemos agora há pouco, tenha sido aplicada. O governo assumir as consequências. Pois muito bem. Qual foi a lei que foi produzida, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República a toque de caixa? Foi a Lei 14.125, que teve validade a partir do dia 10 de março de 2021. Eu destaquei alguns pontos dessa lei para fazer o comentário. A lei inteira você pode pegar no site do Diário Oficial da União. Aqui está o endereço, tá? Do Diário Oficial. É a lei número 14.125, de 10 de março de 2021. Essa lei foi proposta pelo senador Rodrigo Pacheco, em acordo com o governo do presidente Bolsonaro. A lei diz o seguinte. Olha só. Artigo 1º. Enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIN, declarada em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, ficam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios autorizados a adquirir vacinas e a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas celebrado em relação a eventos adversos pós-vacinação, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tenha concedido o respectivo registro ou autorização temporária de uso emergencial. A lei diz ainda, aqui ó, no parágrafo 1º do artigo 1º, a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão constituir garantias ou contratar seguro privado, nacional ou internacional, em uma ou mais apólices para a cobertura dos riscos de que trata o caput deste artigo. Então essa lei teve que ser aprovada por exigência dos fabricantes da vacina, em que o governo federal, ou seja, o presidente Bolsonaro, o Distrito Federal, os governos estaduais e os municípios assumem toda a responsabilidade por quaisquer consequências da vacina. Quer dizer, se um cidadão tomar uma vacina e ele virar jacaré, e ele virar Homem-Aranha, ou ele virar gavião, ou se ele ficar torto, se ele ficar aleijado, ou qualquer coisa que acontecer, a culpa é do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios. A culpa não é dos fabricantes da vacina. Olha só que coisa. Nós tivemos que nos submeter a esta humilhação. Isso é uma humilhação, minha gente. Isso é uma humilhação. A única coisa que nos conforma é que essa humilhação não foi somente contra o Brasil, foi contra todos os povos do mundo. A humanidade inteira se ajoelhou diante dos laboratórios farmacêuticos, diante da indústria da vacina.
Pois muito bem. Essa aí é a Lei 14.125, de 10 de março de 2021, proposta pelo senador Rodrigo Pacheco, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Neste mesmo dia, também foi aprovada a Lei 14.124, proposta pelo presidente da República, em que ele dá outras providências. Diz que os governos podem comprar vacina, podem contratar serviço e auxilia isso aí. Pois muito bem. Então, a partir daí, começaram os contratos. E era um desespero para comprar vacina. Meu Deus do céu. Aí começaram a chegar as vacinas, né? Chegar vacina e mais vacina. Só que as vacinas não davam para todo mundo. Vários laboratórios trabalhavam diuturnamente e não atendiam a demanda. E era impossível atender a demanda. Fabricavam milhões e milhões de doses de vacina, distribuíam pelo mundo inteiro. E não dava para atender a demanda. Já imaginou vacinar 7 bilhões de pessoas no planeta? Meu pai do céu, era muita coisa. E o pior de tudo, os laboratórios ditavam o preço da sua vacina. A humanidade inteira, além de ser humilhada, ela foi chantageada pela indústria farmacêutica, pela indústria da vacina. E aqui no Brasil, houve uma coisa tão covarde que a esquerda fez com o presidente, que colocaram toda a culpa no presidente da República. Meu Deus do céu, fizeram até uma CPI, a CPI da Covid. Nesta CPI da Covid, as pessoas, os senadores lá, né, da esquerda, olha, tem que comprar mais vacina, tem que comprar mais vacina, tem que comprar mais vacina por qualquer preço. Pode ser caro como for, tem que comprar vacina. Paguem qualquer preço, porque uma vida humana não tem preço. Paguem todos os preços, por mais caro que seja. Queriam vacina. Uma senadora lá disse, depois que o governo brasileiro teve um atrito com o governo chinês, aí ela disse, olha, vocês arranjaram confusão com o governo chinês, e é o governo chinês que está oferecendo vacina pra gente. A gente tem que tratar bem os laboratórios chineses. Olha, disse a senadora, que agora, infelizmente, eu não me lembro do nome da danada, da miserável. Eu sou capaz de me deitar no chão, me transformar em tapete, para que os chineses andem por cima de mim, somente para que nós tenhamos a vacina chinesa. Ah, meu Deus, quanta hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque esses mesmos aí que disseram que tinham que comprar vacina a qualquer preço, por mais caro que fosse, e que eles se sacrificariam e deitariam no chão para os chineses passar por cima, foram os mesmos que disseram, olha, a gente tem que caçar o presidente Bolsonaro porque ele fez um contrato com a Covaxin, ia pagar um preço absurdo, ia pagar um preço muito caro, e ainda ia dar uma propina de $1 por cada vacina, tal. E foi uma confusão. Depois que foram investigar, chegaram à conclusão que não era nada daquilo. O preço que a Covaxin cobrou do governo brasileiro era o preço normal. Parece que esse laboratório era indiano. Laboratório indiano. A Covaxin disse que o preço que cobrou do Brasil era o mesmo preço que cobrou de todos os outros países do mundo, era o preço normal. E não teve nada de pagar $1 por fora, não. Tudo conversa fiada. E, além do mais, esse tal contrato com a Covaxin nunca foi assinado. Ou seja, acusaram o presidente de uma coisa que ele nunca fez. Assinar um contrato com a Covaxin, pagar não sei quantos bilhões para receber dinheiro. Era somente mais uma coisa para prejudicar o presidente. Assim como disse o Ciro, a gente tem que dar um jeito de derrubar o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos. E usaram a Covid para fazer isso. Olha só uma coisa que eu quero dizer para vocês. Tem mais alguns arquivos aqui bem interessantes para mostrar. Houve um momento na pandemia, nesse bafafá todinho, quando estava naquele fuzuê, naquele auge de comprar vacina, e todo mundo culpando o presidente. Então a ONU fez essa declaração. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, diz o seguinte, esse print. A OMS anunciou que o COVAX Facility não conseguirá cumprir sua meta de distribuição de vacinas para maio,
e que a meta para 2021 também será prejudicada. Aí diz, vão culpar o Ernesto e o presidente ou vão deixar a desonestidade de lado e reconhecer que há um problema de escassez generalizado. Assim diz o print. A própria OMS disse em 2021 que os laboratórios não estavam conseguindo dar conta da demanda. Ou seja, não tinha vacina para todo mundo segundo a necessidade. Estava faltando vacina no mundo e estavam culpando o Bolsonaro. Por isso diz o print, vão culpar o presidente? Vão culpar o Bolsonaro? Vão culpar o Ernesto? O Ernesto aqui parece que era o chanceler brasileiro. O chanceler não, o embaixador brasileiro. E é isso, meus amigos. Eles faziam de tudo para culpar o presidente de uma coisa que não era culpa dele. Tá certo? Então, as coisas foram acontecendo. Compraram-se vacinas, aplicaram-se vacinas. Bolsonaro distribuiu bilhões e bilhões de reais para governadores, para prefeitos. Foi a farra do dinheiro público, do jeito que os políticos ladrões adoram. Aquela CPI que eu falei queria culpar o presidente pela pandemia do Brasil. Genocida! Só que ele se esquece de uma coisa. Durante a pandemia, mesmo o povo recebendo, o povo que eu digo, governadores e prefeitos, recebendo bilhões e bilhões de reais, e o governo distribuindo bilhões em auxílio emergencial para as famílias, os ladrões se aproveitaram para roubar este país. Muito dinheiro foi desviado, muito dinheiro foi roubado. O consórcio Nordeste, vocês estão lembrados? Que era aquele consórcio que reunia todos os estados do Nordeste para comprar equipamentos, comprar os tais respiradores. Pois é, o consórcio Nordeste juntou mais de 40 milhões de reais, ou foi de dólares, não sei, e comprou de um sujeito chamado Carlos Gabas, que tinha uma empresa que vendia remédio de maconha. Esse sujeito, Carlos Gabas, que era ligado ao PT, fez parte do governo PT, vendeu para o consórcio Nordeste, para os governadores petistas do Nordeste, respiradores, e recebeu mais de 40 milhões. Mas ele nunca entregou esses equipamentos. O dinheiro sumiu e os equipamentos não apareceram. O senador Omar Aziz, que era presidente dessa comissão da Covid-19 que queria caçar o presidente. O irmão dele, o irmão do Omar Aziz e a esposa do Omar Aziz, tinha uma empresa que venderam materiais para a Covid e não entregaram esses materiais ou entregaram com defeito. Porque muitas empresas que compraram materiais, ou melhor, que venderam materiais com defeito, equipamentos com defeito que não funcionavam, mas recebiam dinheiro. O governador Witzel, do Rio de Janeiro, andou construindo aqui alguns hospitais de campanha, e alguns desses hospitais que ele gastou milhões nunca funcionaram. Ah, mas a gente inaugurou. Quer saber o que era que o Witzel fazia? Ele construiu um hospital de campanha aqui, comprava alguns respiradores, alguns equipamentos, botava nesse hospital, inaugurava. Inaugurava na quinta, por exemplo. Mas aquele hospital não atendia ninguém. Amanhã a gente vai inaugurar outro. Aquele outro que ele ia inaugurar, sabe o que ele fazia? Ele pegava os equipamentos desse hospital de campanha, que ele já tinha inaugurado, levava para aquele outro hospital e fazia outra inauguração com os equipamentos desse primeiro hospital de campanha. Ó, inauguramos mais um hospital. Tudo engano e enrolação. Houve muitos hospitais que foram construídos, não funcionaram. Muitos equipamentos comprados que não funcionaram. Muitos equipamentos foram comprados e nunca foram entregues. Isso se chama corrupção, minha gente. Muita corrupção. E além dos desvios que houve por aí, superfaturamento, teve prefeito e governador que pegou o dinheiro da pandemia e pagou seus funcionários que não tinham nada a ver com saúde. Os ladrões, os corruptos deitaram e rolaram nessa pandemia.
E aí, meus amigos, aparece o terceiro grupo de genocidas. Quem? Os corruptos, os que roubaram nessa pandemia. O senhor Carlos Gabas. E também os prefeitos e governadores petistas lá do Nordeste, que deram esse dinheiro pro cara, o dinheiro sumiu, e esses próprios governadores não estão ligando, olha só. De alguma forma esse dinheiro voltou para eles. Os corruptos são o terceiro grupo de genocidas dessa pandemia. Mas a imprensa não fala neles. Ninguém fala dos corruptos, que roubaram e desviaram o dinheiro que o Bolsonaro jogou nas mãos dos governadores e dos prefeitos. Ninguém fala nisso. Só querem culpar o Bolsonaro. Só sei de uma coisa, meus amigos. Olha só. Essa pandemia trouxe muita coisa para se pensar.